Oi, gente. Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje voltaremos a falar sobre Solid. No episódio 52, a gente fez uma introdução do Solid, né, e falando sobre os primeiros princípios de responsabilidade única e o princípio do aberto e fechado. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, já favorita para ouvir mais tarde na sua plataforma de streaming. Então, hoje a gente vai falar dos outros princípios, complementando o acrônimo, né, da programação orientada a objeto. Então, bem-vindos de volta aí, pessoal. Vocês estão bem? E aí, Magno, como você está? Oi, Fernandinha, tô bem. Vamos complementar aí um pouco da visão que a gente trouxe no primeiro episódio aí sobre os princípios. Espero que seja bem proveitoso para você. Além de mim, tá aqui também o João. Como é que você tá, João? Bem demais, graças a Deus. Continuar solidificando, né, os conhecimentos. E aí, Vinícius, bom também? E aí, pessoal, e aí, João. Hoje a gente vai fechar com chave de ouro aqui a parte do Solid, né, com os últimos 3 princípios. Isso aí. Então, gente, só voltando um pouquinho, né, para quem não conhece, o SOLID é um acrônimo que representa 5 princípios da programação orientada a objeto. Esses princípios eles foram identificados pelo Uncle Bob por volta dos anos 2000, assim. Em 2004, mais ou menos, o Michael Feathers os reorganizou e formou esse acrônimo que a gente conhece hoje do SOLID. E respeitar esses princípios é super importante, né, para a gente produzir um código sólido, de qualidade, com organização, né, e sem os chamados bad smells, assim, né, ou seja, um código bem limpo, de fácil manutenção também. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais nesses princípios, como os meninos falaram, né? Começando pelo princípio de substituição de Liskov, que é o L do acrônimo. Quem aí se habilita a definir esse princípio? Eu diria que esse princípio é, na verdade, um dos mais complexos, né, de dentro do Solid. E algumas das vezes a gente não tem tanta aplicação no nosso dia a dia, assim, mas ele está dentro, né, do acrônimo e ele está muito relacionado com uma parte mais matemática. Um estudo que foi feito por Liskov, e basicamente ele diz que uma classe, né, base deve poder ser substituída pela sua classe derivada. Ele está muito relacionado com a ideia de abstração, né? Tipo, eu já vi algumas analogias que explicam um pouco melhor esse princípio assim, de uma forma mais simples. Que tipo, o pessoal fala, se nada como um pato voa como um pato, porém precisa de baterias, talvez a sua classe base ali, sua classe base pode ser, né, essa questão do pato, a sua classe derivada talvez não seja um pato mesmo animal, né, seja um patinho de borracha. É um tipo de pato também, mas que tipo vai trazer uma série de comportamentos diferentes em comparação com a sua classe derivada aí. É mais ou menos isso, assim, no princípio bem complexozinho, assim, mas ele traz mais essa questão da abstração, do entendimento mesmo da solução antes de a gente começar o desenvolvimento. Ele trabalha mais ali com essas restrições em cima do conceito de herança, né? Realmente limitar como é que a gente deveria trabalhar com esse conceito. Eu concordo, assim, né, que esse talvez é o princípio mais complexo que o Magno falou, né, de entender e da gente materializar também na prática. Eu acho que ele é super confuso também, porque quando a gente aprende herança na programação, não sei se foi o caso de vocês, mas foi o meu, quando eu aprendi herança na universidade, eu fui incentivada a pensar o contrário que o princípio fala. Então, assim, né, nesse exemplo, por exemplo, do pato de borracha que o Magno deu, é exatamente assim, como se a classe que a gente está querendo, né, que é tipo assim, dar um outro exemplo bobo, de um quadrado e um retângulo, por exemplo, é, eu tenho que o cálculo da área dos dois é igual, mas o quadrado tem umas especificidades, por exemplo, de ter dois lados iguais, né? Então eu acabo pensando que um quadrado é um retângulo, né? Então ele poderia, por exemplo, ser uma herança. Então eu teria uma classe retângulo e uma classe quadrado, né, que herda do retângulo e só implementa essa variação aí de largura e de altura, né? Toda vez que, por exemplo, eu seto a altura, eu seto a largura também, por exemplo. Né? Só que isso, o princípio refuta exatamente isso, né? Se o quadrado ele modifica o funcionamento básico do retângulo, então não faz sentido eu poder herdar o quadrado do retângulo. Então, acho que, né, pensando aqui, acho que foi por isso assim que esse princípio é tão confuso, né? Como o Magno falou, talvez que não tenha tanta aplicabilidade, vocês concordam também que realmente um princípio que vocês não usam tanto? Acho que sim, Fernandinho. Esse princípio até já vi até algumas literaturas que ele implica
que as subclasses elas não podem lançar exceções, por exemplo, que não seja lançada pela superclasse. A não ser que essas exceções sejam subtipo das exceções lançadas pela superclasse. Né? Então, ele realmente deixa uma relação muito forte com a questão de herança, estendendo até mesmo para as exceções que essas subclasses podem lançar. Sabe? Então, acaba sendo muito difícil da gente ter um exemplo concreto disso e até mesmo de pensar numa aplicabilidade num cenário assim, real durante a construção de software, né? Você consegue identificar algumas violações desse princípio, né? Por exemplo, quando você tem esse primeiro caso aí que o João comentou sobre retornar uma exceção, lançar uma exceção que não é lançada pelo pai, né? Ou seja, uma exceção inesperada. Tem a questão também de você sobrescrever algum método que não faz nada. Por exemplo, a classe pai ela tem um método lá, aí você só sobrescreve ele, tipo, não coloca nada nele. Tipo, ele realmente não faz nada. Isso seria uma violação do princípio. E questão também de você retornar tipos diferentes, né? Por exemplo, em uma implementação você retornar tipo um inteiro, e em outra implementação você retornar tipo um booleano. Isso falando assim, em linguagens não tipadas, tipo JavaScript. Eu já vi soluções, né, da violação desse princípio utilizando classe abstrata, né? Por exemplo, eu estava dando esse exemplo meu do quadrado e do retângulo aqui. Se eu tivesse uma classe abstrata de paralelogramo, por exemplo, aí sim eu teria todos os métodos sem violar esse princípio. E eu acho que isso a gente usa, sabe, assim, esse tipo de abstração, ter uma classe base abstrata e outras classes que herdam dessa classe, né, fazendo algumas implementações de certos dos métodos. O que vocês acham? 100% aplicável até para o seu exemplo aí, né, Fernandinho? Tipo assim, se a gente coloca como abstrato o retângulo, a gente tem problema de abstração efetiva, porque a gente não está, a gente está assumindo um quadrado como um retângulo. Se você coloca como um paralelogramo, que é um tipo, né, também, que abrange tanto o retângulo quanto o quadrado, você vai ter, tipo, ali a sobrescrita dos métodos e vai conseguir definir o comportamento para cada um deles. Então, assim, a gente acaba falando que não utiliza, mas utiliza, só que são casos bem específicos. Né? Bom, então, o próximo princípio é o princípio da segregação de interfaces, né, que é o I, do acrônimo. E aí, gente, qual que é a definição? Quem pode conceituar aí para nós? Na verdade, é o contrário, né? O que a gente não usa no último princípio, a gente utiliza bastante nesse princípio, né? Pelo menos nas vivências que eu tenho aqui, a gente sempre tenta, tipo, trazer essa questão da segregação das interfaces, né? Basicamente, o princípio ele vai falar que os clientes, né, que estão ali implementando aquela interface, eles não devem ser forçados a depender de métodos que eles não utilizam. Então, tipo, a ideia de muitas interfaces específicas, em geral, é melhor do que uma única interface. Então, tipo assim, na literatura a gente tem vários exemplos disso. Então, a gente, tipo, definiria, né, uma interface de iCadastro que teriam os métodos de validação de dados, salvar informação no banco, envio de e-mail, e ele valeria, por exemplo, para um cliente. Mas no caso de você precisar, por exemplo, de fazer um envio de um e-mail para um produto, né, você não teria essa propriedade preenchida. Então, por isso, tipo, é importante você depender, né, de várias interfaces específicas, não ficar, tipo, guardando interface, né, agarrando interface, porque você vai, tipo, utilizar essas interfaces em vários cenários diferentes. Então, gente, assim, da forma que a gente falou no primeiro episódio, né, sobre o princípio da responsabilidade única, que a gente vai enchendo as classes sem perceber, eu acho que aqui o que a gente está falando é a mesma coisa, né? Assim, esse princípio da segregação de interface, eu acho que acontece a mesma coisa. A gente cria novos métodos numa interface sem perceber, né, sem analisar se aquele método realmente faz sentido para outras classes que implementam aquela interface. Eu já passei por vários casos semelhantes a esse, assim, em alguns projetos que eu trabalhava, que era super difícil implementar interfaces, assim, na hora que você criava uma classe para implementar uma interface, era tanto método que você tinha que implementar que ficava difícil mesmo. Ficava assim, gente,
olha esse tanto. E aí, o que você fazia era criar um tanto de throw not implemented exception, né? Então, assim, isso não é uma boa prática nem de perto, né? E no fundo, o que a gente tem que fazer é isso aqui, seguir esse princípio. Realmente sair segregando as interfaces e não ficar criando tanto de método interfaces, né, engordando essas interfaces, né? Vocês já passaram por isso também, que eu acabei de contar? Vocês têm algum outro exemplo que esse princípio fez total sentido? Isso aí já vi demais, tá, Fernandinho? Tanto de classe que eu já peguei jogando em sessão de método não implementado. Nem sei quantas vezes já vi isso. Mas eu já passei por situações parecidas onde que era mais cômodo, mais rápido, dependendo ali se está atuando em alguma coisa emergencial, né? É mais fácil você só aumentar a sua interface, principalmente quando você está mexendo com injeção de dependência, né? Você não tem que ir lá, fazer mais um mapeamento no container de injeção de dependência. Mais fácil você colocar só mais um método ali, implementar onde você precisa e o resto você lança as exceções. Você sabe que você, como desenvolvedor, que está mexendo naquele código naquele momento, você sabe que aqueles métodos não vão ser chamados nas outras classes, mas no futuro, nada impede que eles seriam, sabe? Quando você sair, você pode até sair do time, ver outra pessoa e ver, opa, essa classe aqui implementa isso, já vou chamar ela aqui e essa pessoa tem uma surpresa lá depois na frente, sabe? Então, mas para esse princípio, ele acaba esbarrando também, né? A gente tem a questão de ter como foco desse princípio a alta coesão, né? Querendo ou não, quando a gente coloca essas interfaces mais especializadas, a gente está visando a alta coesão no nosso software. Só complementando sobre esse cenário aí que a gente vai colocando no Implemented Method, vai adicionando as coisas lá na mesma interface, me lembra muito aquela analogia que tem no Clean Code da quebrada, que a pessoa vai lá e encontra a casa com a janela quebrada e não vê problemas em quebrar também. É muito isso, né? Tipo, você vai jogando lá mais métodos. À medida que vai colocando mais métodos, se torna ainda mais cômodo fazer essas adições, sem pensar muito assim, se não deveria criar alguma outra estrutura. É exatamente, eu acho mesmo, esse princípio da janela quebrada, né? É exatamente isso, assim. Já tá ruim, né? Então, vou aqui, para que eu vou melhorar, né? O negócio já tá ruim, então eu vou só piorando mais, sem me preocupar tanto, assim, com a melhoria, né? Acho que você fez uma boa lembrança aí. E por último, gente, a gente tem o princípio da inversão de dependência, que é o D, né, do acrônimo. Esse também não é um princípio muito fácil, assim, talvez, de ser explicado. Então, quem que pode explicar aí para nós o que é? Então, a inversão de dependência, ele é um princípio que ele fala que os módulos de alto nível não devem depender dos módulos de baixo nível, né? Devem depender, assim, de uma abstração. Aí, a gente confunde muito com injeção de dependência, que é um outro conceito, né, que seria mais um pattern, que é uma discussão que a gente teve no último episódio de Solid. E esse pattern, ele implementa a inversão de controle, que é um outro princípio que eu vou falar também, que permite você criar objetos e injetá-los em uma classe. Então, são duas coisas totalmente distintas, mas acaba que você consegue combinar essas duas coisas. E a inversão de controle, que eu falei também que é um princípio, ela permite você inverter o controle da aplicação, mas ela não diz como você inverter, né? A inversão de controle é um princípio que fala que você pode inverter o controle da aplicação, mas não fala como inverter. A injeção de dependência é um padrão que implementa esse princípio. E o princípio de inversão de dependência, ele já é um princípio do Solid, que fala sobre a questão de depender de abstrações. E o que seria você depender de abstrações? Seria você, por exemplo, ao invés de passar uma classe concreta no construtor, você passa uma interface. Por quê? Porque aí você corta essa dependência, né? Você pode passar qualquer implementação para aquela classe. Gente, eu não